A graça e a paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, igreja amada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Boa tarde, crente. Aqui mais uma vez para fazermos o segundo vídeo de introdução à missiologia. É o Ministério Resgate, o projeto aí Teologia para Todos, amém? E entramos aí com os vídeos de missiologia, né? Adquira também a apostila de missiologia do Ministério Resgate, né? Apostila de missiologia do Ministério Resgate. Amém? Cerca de 200 páginas, amém? Com missão urbana, missão transcultural, missão integral da igreja, amém? Introdução à missiologia, tudo nessa apostila aí, evangelismo e missões. Então, tudo que o servo de Deus precisa, amém, a um nível básico, para estarmos aí cumprindo o ID de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? É o Ministério Resgate, trazendo aí através das igrejas do Ministério Resgate e através aqui das redes sociais, amém? Aí o Teologia para Todos e esses cursos, amém? Esses cursos também que tem certificação, amém? Na conclusão do curso, você poderá ser certificado mediante um teste e mediante aprovação por meio de teste, com nota mínima de 6, amém? De 6, de 7, aí de 6. Você já pode receber também o seu certificado. Estaremos disponibilizando os vídeos aqui, amém, aplicando a apostila através dos vídeos, e estamos salvando estes vídeos que são transmitidos ao vivo aqui pelos nossos canais no Facebook. Salvamos também em uma playlist de missiologia no nosso canal no YouTube, Tom Jones de Jesus, no YouTube, amém? Então todo vídeo a gente sobe lá para o nosso canal no YouTube, tem uma playlist lá de vídeos, e você pode rever, pode tirar as dúvidas, pode acompanhar também pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Você também pode ser um missionário contribuindo para a obra missionária. Missões se faz pelos que vão, pelos que se entregam e se disponibilizam a atender o chamado, a vocação, o comissionamento, e vão fazer a obra, né? Mas nós sabemos que nem todos vão para a frente da obra, nem todos serão missionários, nem todos serão pastores, nem todos serão evangelistas, pregadores da palavra de Deus. Mas missões também se faz pelos que oram, pelos que estão na retaguarda orando. E missões também se faz pelos que contribuem, E aqui, um quadro aqui, amém, que nós colocamos para informar você que você pode ofertar e você pode contribuir para a obra missionária do Ministério Resgate. O Ministério Resgate é uma associação de igrejas, é um ministério missionário, é uma igreja e um ministério missionário, amém? Uma associação de igrejas. Você pode ajudar o Ministério Resgate, amém? Aí ofertando, contribuindo através da chave Pix, Ministério Resgate 2002, @gmail.com. Amém? Missões, só há 3 coisas que uma pessoa pode fazer: fugir, ficar olhando ou fazer algo. Ajude o Ministério Resgate na obra missionária de plantação, manutenção e expansão de igrejas, e no treinamento, envio e sustento de pastores e missionários no campo missionário. Amém? A ordem é até aos confins da terra. Eis-nos aqui, Senhor, amém? Envia-nos. Então nós nos colocamos aqui para essa obra, e você pode fazer essa obra
conosco, tá bom? Vamos para, então, o estudo. Amém? Vamos para o estudo. Vamos fazer uma oração, tá bom? Deixa eu abrir aqui o primeiro quadro aqui do estudo. E vamos orar antes de lermos e antes de estarmos comentando e ministrando aqui, amém, a esse vídeo de hoje. Pai Santo, Pai querido, Deus da glória, graças te damos por essa tarde bendita na tua presença, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos dá. Deus, abençoa-nos. E abençoa-nos, meu Pai, de uma forma especial nessa hora, nesse momento. Ser com o meditar do nosso coração, da nossa mente, ser com o abrir e fechar dos nossos lábios. Que não venhamos falar de nós, mas que teu Espírito Santo, Senhor, possa nos usar nessa hora, possa falar por nosso intermédio. E seja isso, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus. Abre os entendimentos, abre os corações, meu Pai, dos teus filhos, das tuas filhas, dos teus servos e servas, para que possamos compreender a tua vontade, o teu querer, para que possamos compreender a tua palavra, ó Deus, que expressa a tua vontade para as nossas vidas. Que teu Espírito Santo possa falar conosco, possa tocar em nossos corações, que a tua igreja possa despertar para a obra missionária, para o ID, para a proclamação do teu evangelho, como nunca o fez até aqui. Ó Deus, gera, Senhor, gera, ó Deus, um poderoso avivamento. Levanta, Senhor, trabalhadores para a seara. Aleluia, tu estás às portas, Jesus, e nós não podemos ficar inertes, nem presos às circunstâncias desse mundo, dessa vida. Precisamos romper em fé. Vem, Senhor, ajudar o teu povo, vem ajudar a tua igreja, ó Deus, porque estamos aqui até que o Senhor venha para proclamar o teu evangelho. Em nome de Jesus, toma a direção, Senhor, desse estudo, ó Deus, de agora, e que tudo que seja dito aqui seja para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Jesus. Olha, irmãos, estamos transmitindo, mas eu pouco posso ficar olhando os comentários, as saudações que um ou outro dá, amém? Porque eu estou focado aqui na leitura do texto, no texto bíblico, mas quando a gente acabar o vídeo, aí eu estarei sim respondendo e saudando todos vocês também que nos saúdam em nome de Jesus, tá bom? Vamos lá. Vídeo 2, introdução à missiologia. A palavra missiologia vem de duas outras, do latim missione, que significa função ou poder conferido a alguém. Glória, olha, preste atenção aqui. A palavra missiologia vem de duas outras palavras. Do latim missione, amém? E do grego logos, amém? Então, missione e logos derivam aí a palavra missiologia, e significa função ou poder conferido a alguém para um propósito especial, em outra nação, terra, território, grupo, domínio ou domínio, tá bom? E logia, que vem do logos grego, que significa estudo, tratado, doutrina, teoria ou ciência. Glória. Então, vejam bem, é interessante que no latim missione significa função ou poder conferido a alguém, né? Poder conferido a alguém. Interessante que em Atos 1:8 foi a leitura final do primeiro vídeo. Em Atos 1:8, Jesus, ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Não é assim? Ele diz: e recebereis poder. Se você pegar o dicionário Aurélio, eu sei que poder ele já está traduzido, mas se você pegar o dicionário Aurélio, poder
significa capacidade para fazer, capacidade para realizar. Ou seja, o Deus que te escolheu, o Deus que te chama, amém, é o mesmo que te capacita mediante o seu Espírito. E o revestimento de poder é uma capacidade sobrenatural, espiritual, que Deus concede ao eleito, ao escolhido, ao chamado, para realizar a sua vontade. Nós, de nós mesmos, não podemos nada. Nós, de nós mesmos, não fazemos nada. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas aos Coríntios, ele diz o seguinte, deixa eu trocar aqui a pilha do microfone de novo, glória. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma de suas cartas aos Coríntios, ele diz que não que tenhamos capacidade de fazer alguma coisa como se partisse de nós mesmos. A nossa capacidade, a nossa suficiência vem de Deus. Amém? Então, missiologia, do latim missione, que significa função ou poder conferido a alguém para um propósito especial. Amém? E logos, que significa estudo, tratado, doutrina, teoria ou ciência. Então, a missiologia é o estudo, irmãos. É o estudo da missão, da vocação missionária. Amém? Do propósito missionário. Amém? Do ide, da obediência e da realização, amém, da obra missionária de proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O estudo de missiologia é de fundamental importância, por se tratar da tarefa suprema da igreja, que é a evangelização dos povos. Então, alguém já perguntou por que existe igreja? O que é igreja? Uma pergunta interessante. Por que igreja? Para que igreja? De onde vem isso? Nós, em rápidas palavras, superficialmente, no primeiro vídeo, já falamos sobre isso. Amém? Mas a igreja existe. Foi criada, foi projetada para a proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Evangelho que é as boas novas de salvação. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas agora Ele propõe reconciliação. Meu Deus, é forte. Ele propõe salvação por intermédio daquele que Ele escolheu e elegeu para ser o Salvador, Jesus Cristo. Amém? Seu Filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olha, durante muitos anos ouvimos falar a conhecida frase: missão está no coração de Deus. Nós sabemos que o maior interessado, irmãos, amém, sempre foi o nosso Deus. Sabemos que o interesse de Deus sempre foi e sempre será alcançar a todos os povos, raças, nações e tribos de todas as línguas. Deus é amor. Deus ama a humanidade. E amou de tal maneira que deu o seu Filho. Amém? O maior interessado. Não pense que Deus está alheio ao sofrimento humano. Não pense que Deus, está de braços cruzados a tudo que está acontecendo na terra, a toda a maldade que permeia e que se impregnou na humanidade. Amém? Deus, Ele proveu uma salvação, uma grande
e preciosa, maravilhosa salvação através do seu Filho. E Ele é o maior interessado, irmãos, em salvar, em redimir, em restaurar, amém? Em dar uma outra oportunidade. Glória. Então é preciso que o homem volte-se para Deus, dê ouvidos a Deus, saiba que há Deus e que Deus quer mudar a sua história. Deus pode e Deus quer mudar a sua história. Amém? Sabemos que missões está no coração de Deus. Entretanto, nesses últimos dias, Deus está interessado em saber se missões está também em nossos corações. Aleluia. Isaías, ele ouviu uma conversa no céu, onde Deus perguntava: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus quer usar você. Deus quer usar você. Amém? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O ponto fundamental da missiologia é definir as estratégias e os parâmetros da grande comissão dada por Jesus, tais como quem envia e quem é enviado. Quais são os obstáculos das missões contemporâneas? Como será o alcance dos povos não alcançados e a evangelização de todos os povos? Assim como também o sustento missionário de sua família. Qual a retaguarda? Qual o amparo? Qual a logística? Amém? Para manter a obra missionária, para manter o homem de Deus na obra e fazendo a obra. Então, missões, a missiologia vai estudar tudo isso, irmãos. Vai se envolver e vai nos envolver com tudo isso. E onde está, irmãos, o teu coração? Jesus, ele disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Glória. E qual é o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Irmãos, seja Jesus o nosso tesouro, o nosso maior ou melhor, único tesouro, seja Jesus. Que as pessoas não dizem aí, quem tem Jesus tem tudo. Está se preocupando com o quê? Jesus é suficiente. E nós precisamos, então, pensar, irmãos. Pensar no que está no coração de Deus. No que Deus quer para as nossas vidas. Me faz lembrar a passagem conhecida de Marta e Maria, onde Jesus chegou na casa das irmãs, e diz que Maria correu para ficar aos pés de Jesus. Maria correu e ficou aos pés de Jesus. E Marta, sua irmã, estava de um lado para outra, ocupada com muitos serviços, com muitas tarefas, com muitas coisas. E sua irmã, ela para e diz para Jesus: Senhor, não te se dá que Maria, minha irmã, venha me ajudar, porque estou aqui com tantas coisas para fazer, com tantos alfazeres. E a resposta de Jesus, irmão, Jesus disse: Maria, Marta, Marta, tu estás preocupada e inquieta com muitas coisas, mas de tudo, olha só, de tudo que se deve preocupar, Maria, tua irmã, escolheu a melhor parte. Irmãos, eu gosto dessa colocação, de colocar a interpretação exatamente assim. Por quê? Porque, veja só, nós nos preocupamos com muitas coisas, mas quem está preocupado em fazer a vontade de Jesus?
Quem está preocupado em priorizar Jesus? Quem está preocupado em adorar Jesus em espírito e em verdade? Quem está preocupado em obedecer a Jesus? Nós nos preocupamos com muitas coisas e deixamos Deus, a vontade de Deus, a obra de Deus, em segundo plano. Em segundo plano. E Jesus, ele está respondendo a Maria: tua irmã escolheu a melhor parte. De tudo que se há para se preocupar, tua irmã escolheu a principal parte, de estar nos meus pés, de estar me ouvindo, de estar orando, de estar adorando. Essa é a principal parte, e essa parte não lhe será tirada. Oh, aleluia! Em Mateus 6, Jesus, ele mostra uma inversão disso, uma inversão dessa situação, quando ele diz assim: ei, por que andais inquieto, pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir? Os gentios e publicanos são quem se preocupa com tudo isso. Mas vejam vós as aves do céu, os lírios do campo, as aves do céu que não plantam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai as sustenta. O lírio do campo, que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Não valeis vós muito mais do que as aves dos céus, do que os lírios dos campos? Buscai, pois, o Pai sabe de tudo o que necessitais. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, como aqui no texto anterior, né, que nós acabamos de ver aqui, o texto anterior, deixa eu voltar aqui. Deus está interessado em saber se missões está também em nossos corações. Eita, é forte, né? Está no coração de Deus, e no meu e no teu. O que é que está vindo no teu coração, na tua mente? Quem está atento e preocupado com a vontade de Deus? Que possamos fazer como Isaías, quando conheceu um dilema lá no céu: a quem eu enviarei, quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Então, o ponto fundamental da missiologia é definir as estratégias, os parâmetros da grande comissão dada por Jesus. Quem envia, quem é enviado, quais são os obstáculos das missões contemporâneas, como será o alcance dos povos não alcançados, a evangelização de todos os povos, né? O sustento do missionário, né? De quem vai, qual é a logística, qual é a retaguarda, qual é o amparo. Quem está preocupado com isso? Deus, ele fez o papel do primeiro missionário, aquele que nos chama para missões, aquele que deixou aqui a igreja com essa tarefa, com essa missão, com essa responsabilidade. Ele mesmo foi o primeiro missionário. Quando desceu até o jardim do Éden e proclamou o evangelho aos pais de toda a raça humana. Né? Os pais de toda a raça humana. Glória a Deus. Está lá em Gênesis 3:15. Olha, é forte. Nós vamos fazer uma análise aqui de Gênesis 3:15. Glória. Deixa eu ver aqui quanto tempo nós temos já desse vídeo. Glória a Deus. Tem aí um povo já aí conosco. Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Deixa eu ver aqui quantos minutos temos aqui de vídeo. Glória a Deus. Vamos avançar. Gênesis 3:15. Deixa eu botar aqui o quadro da leitura, que você aí pelo vídeo, você poderá estar acompanhando conosco, tá bom? Glória.
Olha aí, está aqui. E porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Note aqui que falamos que aqui, deixa eu voltar aqui, veja só, Deus fez o papel do primeiro missionário quando desceu até o jardim do Éden e proclamou o evangelho aos pais de toda a raça humana, escondidas nos lombos de Adão, Gênesis 3,15. Então, é aqui em Gênesis 3,15 que está a proclamação do evangelho feita pelo próprio Deus, lá no jardim do Éden. Amém? Olha só, e aí vamos ver isso. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, nesse versículo, Deus está anunciando o Messias. Aqui ele está anunciando Jesus. Jesus está implícito aqui no texto. O Messias está implícito aqui no texto, e nós vamos ver isso. Aqui é a primeira mensagem do Evangelho, amém, proclamada pelo próprio Deus, lá no jardim do Éden. Amém? A inimizade do hebraico eiba significa ódio, né? Aqui, aludida entre a mulher e a serpente, não se limita às cobras, né, irmãos? Aqui é uma figuração, não é exatamente literário, não é literário. Aqui Deus está apontando, está figurando uma situação espiritual, uma situação, amém, de uma guerra travada entre o inferno e a humanidade, entre Satanás e a humanidade, entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. Amém? Que aponta, nós vamos ver, aponta sim para a humanidade, mas aponta especialmente para um. E nós vamos ver isso para um, que é Jesus Cristo, que é o Messias. Amém? Aqui também, outro dia eu estava ministrando em uma das igrejas do Ministério Resgate, que aqui nós contemplamos uma declaração de guerra. Lá no jardim do Éden, meu Deus é forte. Deus, ele declarou guerra à serpente, ele declarou guerra a Satanás, ele declarou guerra ao inferno, quando ele disse: portanto assim tu fizeste, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Mas aqui uma declaração de guerra. Oh, glória. Irmãos, a serpente enganou Eva. A serpente desferiu o seu ataque mortal contra o homem, contra o ser humano. Mas aqui no jardim do Éden, nós vamos ver Deus entrar na guerra. Eita, meu Deus é forte. Aleluia. Jeová dos exércitos entrou na guerra, entrou na peleja, e ele mesmo não mandou ninguém não, ele mesmo disse à serpente: aleluia, haverá guerra, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Da semente da mulher vai nascer aquele, eu farei nascer aquele que vai pisar a tua cabeça. Isso é uma declaração, não apenas uma declaração de guerra, mas uma declaração de vitória. Uma declaração de vitória. Deus declarou a guerra e declarou a vitória sobre o império das trevas, sobre o inferno, sobre Satanás. Como Jesus mesmo disse quando aqui esteve: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus.
Jesus, ele disse, contra a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Amém? Então não trata aqui simplesmente de uma inimizade entre a mulher e a serpente. Não trata aqui as cobras. Tem a ver com o inimigo de nossa alma, Satanás. Daí a expressão entre a tua semente, a da serpente, e a sua semente, a da mulher. A linguagem parece ambígua, mas ainda assim contém a promessa de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Amém? E nós vamos ver isso. E como é isso, meu Deus, como é isso, pastor? Vamos para o segundo texto. O termo semente do hebraico lá no original é zera. É extremamente importante esse termo zera. Pode ser traduzido como descendente ou como prole. A palavra pode ser tomada no sentido de um indivíduo ou de um grupo de pessoas. Amém? Então, tanto se refere a um grupo de pessoas, como também aponta para um único indivíduo. A palavra zera é um substantivo coletivo no singular. A palavra é singular. Então, ela traz uma conotação dupla. Diz respeito à descendência, à linhagem humana a partir do primeiro casal, mas diz respeito também a um que Deus faria nascer de mulher e que pisaria, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, derrotaria a serpente e daria vitória à humanidade. Glória a Jesus. Aqui em vermelho, aqui no quadro, eu botei o Gênesis 3,15, demonstrando que também pode fazer sentido a prole, né? Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E aqui diz respeito à prole, né, de Abraão. Amém? Porém, Deus escolheu, irmãos. Olha, meu Deus. A inspiração bíblica, ela é plenária. Ela é plena, ela é total. Deus escolheu exatamente a palavra que ele queria, aqui em Gênesis 3,15, para anunciar o Messias, para anunciar o Salvador, e aquele que iria derrotar a serpente, e que iria reconciliar o homem novamente consigo, queria levantar o homem caído, queria restaurar a humanidade e os propósitos de Deus para com o homem, amém? Novamente. E esse é Jesus Cristo, e nós vamos estar vendo tudo isso, irmãos. Estamos só na introdução do estudo de missiologia. Isso significa, entre outras coisas, que Eva viveria ao menos por algum tempo e que teria filhos. Contudo, a semente da mulher a que Deus se refere especificamente aqui é o prometido e vindouro Messias, que seria gerado pelo Espírito Santo em uma virgem. Olha aí. Seria nascido de mulher, como disse Paulo, Gálatas, não coloquei aqui não, mas vou citar Gálatas 4,4, na plenitude do tempo, Deus enviou, né, o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. E nota, Gênesis 3,15, da semente da mulher nascerá aquele que vai pisar na tua cabeça. Eita, Jesus da glória! Irmãos,
Vamos avançar aqui para Isaías 7,14. Os versículos aqui que estão entre parênteses, eu coloquei aqui para você não perder nada e para você acompanhar comigo. Vamos lá? Glória a Jesus. Olha aí. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Olha aí, ele nasceria de mulher, semente humana. É a encarnação do Filho de Deus. Veja aí em Lucas 1, 28 a 35, acompanha comigo, está aqui no quadro, no próprio vídeo. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Olha aí o prenúncio, o prenúncio do cumprimento da promessa feita pelo próprio Deus lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15. Amém? Vamos lá. Em Gênesis 3,15, vemos que haveria luta entre duas descendências, a do Messias e a da serpente. Amém? Em João 8, 37 a 47, Jesus também faz menção à discórdia entre os filhos do diabo e os filhos de Abraão, o pai da fé. A quem fora prometido um descendente, também a Abraão, amém? Em quem seriam benditas todas as famílias da terra. A promessa também do descendente também é feita a Abraão. É feita a Adão e Eva lá no Éden. E é feita também a Abraão. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Então vamos lá. Vamos ler que Jesus faz menção à discórdia, a inimizade, a discórdia entre os filhos do diabo e os filhos de Abraão. Olha, irmãos, quando a gente sai para evangelizar, a gente sabe que todo mundo se declara ser filho de Deus, né? Não, todo mundo é filho de Deus. E tem muita gente mesmo, muita gente que pensa assim, que todo mundo é filho de Deus. Será? Não é o que revela as Escrituras Sagradas. Nem todos são filhos de Deus. As Escrituras, ela é clara em afirmar que Satanás também tem filhos. Existem também os filhos do diabo. E agora? Meu Deus. Aleluia. Como é que é isso, pastor? Não, todo mundo é filho de Deus. Deus fez todo mundo. Olha, irmão, só é filho de Deus quem quiser ser filho de Deus. Só existe uma maneira do homem ser transformado filho de Deus: por adoção, pelo espírito de adoção, disse Paulo, por meio de Jesus Cristo, em aceitar Jesus. O que as pessoas confundem é o seguinte, deixa eu explicar, não coloquei aqui nesse estudo, mas veio agora, deixa eu explicar aqui.
Irmãos, todo homem, a priori, é criatura de Deus. Todos nós fomos criados por Deus. Nós somos criaturas de Deus, que Deus ama, que Deus criou com um propósito, que Deus tem um plano na vida, sim, tem uma vontade de Deus para mim e para a tua vida. Amém? Só que existe aqueles que aceitam, reconhecem essa vontade de Deus, esse plano de Deus, mas existe aqueles que se rebelam contra a vontade de Deus e contra o plano de Deus na sua vida. Os que reconhecem e aceitam a vontade de Deus e o plano de Deus para a sua vida, esses reconhecem também o Salvador, esses reconhecem o Filho de Deus, e esses recebem o Filho, recebem Jesus de Nazaré como seu Salvador, assim confirmando a sua eleição como filhos de Deus. Mas os que negam a Cristo, os que não aceitam nem reconhecem Deus, nem a sua vontade, nem querem o seu plano para a sua vida, esses seguem em outro caminho, em outra direção. E eu creio que muitos, sem saber, amém, são adotados, manipulados, enganados, enlaçados pelo diabo e acabam agindo como verdadeiros filhos do diabo. O texto que nós vamos ler, Jesus, ele explica mais ou menos como isso se dá, como isso acontece. Vamos ver no texto? Jesus, ele acaba de anunciar que ele veio libertar, né? Lá no verso 31, que eu só coloquei aqui a partir do 37, mas no 31, se não me falhar a memória aqui de cabeça, lá no 31 está escrito assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes em mim, verdadeiramente sereis meus discípulos. Aí no 32, que é o que todo mundo conhece: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No 36 ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que os judeus disseram assim: não, nós não somos escravos de ninguém, né? Nós somos filhos de Abraão. Aí no 37 Jesus vai dizer: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Veja só, aqui começa um divisor de águas. Jesus já está dizendo que o pai dele é um, mas que o pai daqueles que queriam matá-lo era outro. Eu falo do que vi junto de meu pai, vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhe: se vós fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Olha a resposta. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Por que não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra. Continua, deixa eu botar aqui a continuação. Glória.
Verso 44, vós tendes por pai, aí Jesus ele é taxativo. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas por que vos digo a verdade e não me credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Olha só. Meu Deus, que texto é esse? Que diálogo é esse? Que conversa é esse? Não, irmãos? Um embate entre Jesus e os fariseus que planejavam matá-lo. E aqui Jesus ele deixa bem claro que podemos escolher ser filhos de Deus ou filhos do diabo. Podemos escolher. Deus deu o livre arbítrio. Amém? Aos filhos de Deus. Eu lembro agora, me permita, Glória, eu estou sem um relógio aqui, eu estou sem a contagem do meu tempo, né? Oh, Glória. Mas vamos lá. Me permita, aqui, eu lembro, anos atrás, eu estava evangelizando no bairro de Afogados, aqui no Recife, e eu estava falando que Deus era Pai, estava falando de Jesus para alguém, e estava falando que Deus era Pai, que Deus, como Pai, nos amava. E eu lembro que um franelinha, estava ouvindo, ele estava lavando um carro e ouvindo toda a conversa que eu estava tendo com alguém evangelizando. E de repente aquele franelinha parou o seu serviço, correu lá para junto de nós, olhou para mim e disse: "Ô irmão, eu também sou filho de Deus. Eu também sou filho de Deus." E eu olhei para ele, e eu conhecia ele e as atitudes dele, porque ele trabalhava ali, onde também eu trabalhava, e eu o conhecia. E quando ele afirmou assim: "Eu também sou filho de Deus", aí eu lembro que eu disse assim a ele: "Amém. Qual foi a última vez que tu foi na casa do teu pai? Qual foi a última vez que tu conversou com teu pai? Vem cá, tu é um filho de Deus. Tu és um filho obediente ou desobediente? Tu és um bom filho ou um mau filho?" Claro que aí eu estou aproveitando a deixa dele declarar que era filho de Deus. E aí ele botou a mão na cabeça, coçou a cabeça assim, disse: "Meu Deus, eu vou tirar esse domingo para ir na casa do meu pai. Eu vou me reconciliar com o meu pai." Eu disse: "Amém. Então, logo, verdadeiramente, você é um filho de Deus que estava afastado, um filho de Deus que estava longe do Pai, mas que agora está decidindo a voltar-se para o Pai." Tem filhos de Deus que estão no mundo, mas tem quem esteja no mundo, sendo filho do diabo. Mas preste atenção, irmãos, aqui é um estudo, tá certo? De missiologia. Não significa que você vai sair aí chamando os outros de filho do diabo. Não. Isso aqui é um conhecimento bíblico, mas não é para você sair dizendo ou chamando ninguém de filho do diabo, não, irmãos. Deus ama todos e Deus quer salvar todos. Deus quer que todos sejam recebidos como filhos. Deus quer que todos o reconheçam como pai. Não é? Amém?
Agora, nós precisamos entender que há aqueles que farão outras escolhas e tem livre-arbítrio para isso, e que só nos cabe orar pela humanidade, pregar a salvação. Olha, o vídeo está ficando longo, e nós temos aí muitas coisas para ver, mas eu vou ficar por aqui. Não, deixa eu vir aqui, mudei aqui o quadro. Gênesis 3,15 é chamado por alguns teólogos de proto-evangelho. É ali o resumo do resumo, é o embrião do evangelho. É chamado por alguns de proto-evangelho, porque nesse texto, mesmo de forma indireta, Deus promete o vindouro Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que destituiria Satanás de seu poder e desfaria a sua má obra, assim como um homem ao esmagar a cabeça de uma serpente debaixo de seus pés. Amém, irmãos? Lá em 1 João, primeira epístola universal do apóstolo João, no capítulo 3, verso 8, a parte B, está escrito assim, que para isso o Filho do Homem se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha, Jesus é o antídoto para o veneno da serpente. Amém? Se o ser humano lá no Jardim do Éden foi picado pela serpente, olha, Jesus é o antídoto. Glória! Jesus, ele anula o efeito do veneno da serpente. Jesus, ele veio desfazer as obras do diabo. Amém? Por isso que ali se diz que está sendo anunciado o evangelho pela primeira vez, né? Bem concentradamente, né? Um embrião ali, um proto-evangelho, tá bom? Um proto-evangelho anunciado pelo próprio Deus. E isso tudo nós começamos a falar, falando que Deus foi o primeiro missionário, o primeiro a anunciar a salvação à humanidade foi o próprio Deus lá no Jardim do Éden. Amém? Lá no jardim, Deus anuncia a sua misericórdia, o seu amor, ele anuncia a salvação do homem, através daquele que haveria de nascer da semente da mulher. Amém? O Messias, o Salvador, o Filho de Deus, Jesus, o Cristo. E também aqui uma referência nesse outro quadro aqui, é que o Senhor estava mostrando misericórdia mesmo quando ele julgava. E aqui ele dá um exemplo aqui em Gênesis 4,15, interessante. É a palavra de Deus para Caim. Caim havia matado Abel. Abel disse que a sentença era muito dura, e que todos aqueles que o vissem iam querer matá-lo. E Deus vai dizer assim: o Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Veja, irmãos, que o nosso Deus, ele é misericordioso. O nosso Deus, ele não se agrada da morte de ninguém. Não se agrada. Caim matou Abel. Abel estava com medo de morrer, de ser morto. E aí Deus dá essa resposta aqui: o Senhor, porém, disse: portanto, qualquer que matar Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Amém? Você não vai eliminar o mal com outro mal. Você não vai extirpar a violência com violência. Aleluia. Não se deixai vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É o que ensina a palavra do Senhor lá no Novo Testamento. Amém? Então Deus, irmãos, nós notamos aqui
que Deus, ele não se agrada da morte de ninguém, pelo contrário. A palavra Pedro, ele diz que Deus não retarda a sua promessa como muitos a tempo tardia. Pelo contrário, antes Deus é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca. Ele declara também, usando o profeta, que ele não se agrada da morte do ímpio. Ele não se agrada da morte do ímpio. Está aqui a palavra dele para Caim, que agiu impiamente ao matar seu irmão. Ele não se agrada da morte do ímpio. Antes Deus quer salvar, Deus quer salvar. E anunciar, irmãos, a misericórdia, anunciar o amor de Deus, proclamar a salvação que há em Cristo Jesus. Esta é a nossa missão. Essa é a missão dos servos de Deus. O que nós vimos há pouco aqui foi apenas um entendimento que nós precisamos ter, né? Que nem todo mundo será salvo, nem todo mundo vai para o céu, nem todo mundo é filho de Deus. Mas precisamos proclamar, porque também a aparência engana, não podemos julgar pela aparência. Se você me conhecesse anos atrás, jamais você imaginaria eu aqui, trazendo esse estudo, pregando essa palavra. Jesus transforma, Jesus liberta, Jesus salva. Jesus é a nossa esperança. Como já foi dito aqui, é o antídoto do veneno da serpente. Precisamos avançar proclamando este evangelho, proclamando Jesus. Amém? Precisamos avançar proclamando Jesus. Contudo, em sua tentativa de não se ver esmagada pelos pés do prometido descendente da mulher, a serpente ia ferir o calcanhar destes. Né, irmãos? Olha aí. Estamos ainda em Gênesis 3,15. Tu lhe esmagarás a cabeça. O descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente feriria o seu calcanhar. Teve um preço. Essa tão grande salvação teve um preço, irmãos. Jesus pagou um alto preço. Doeu em Cristo. Doeu. Amém? Ele sofreu pelos nossos pecados. Como disse Isaías, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Era rejeitado, desprezado, o mais humilhado e desprezado entre os homens, homem de dor, que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto, dele não fizemos caso. Não é, irmãos? Jesus, ele sofreu pelos nossos pecados, sofreu por amor a nós. Não éramos merecedores, não merecíamos, mas ele escolheu nos amar. Amém? Seu ferimento no calcanhar seria um ferimento grave, mas algo secundário se comparado ao ferimento que a serpente sofreria na cabeça, que simboliza a derrota total de Satanás e de sua descendência pelo Messias. Ao ser crucificado e morrer, Jesus foi ferido em seu calcanhar, em sua humanidade. Ele sofreu uma terrível, mas temporária injúria. Amém? Aí um texto aí para vocês lerem em casa, João 12, até o verso 31, amém? Colossenses 2:15, tá bom? Contudo, Jesus, ele foi fiel ao Pai até o fim, ressuscitou em glória e derrotou o nosso inimigo, né? Não apenas o nosso inimigo, né? Jesus, ele derrotou o pecado, porque ele não pecou.
Ele derrotou o mundo porque ele esteve no mundo, mas não se deixou levar pelo mundo. E ele derrotou a serpente, o próprio diabo, que pessoalmente também veio tentá-lo, mas ele venceu também o diabo, e ele cumpriu a sua missão, que foi dar a vida dele pela nossa vida, foi morrer em nosso lugar. Desde então, Satanás foi oficialmente derrotado por aquele que é o primogênito da nova criação, um prenúncio da vitória que todos os cristãos terão. Romanos 16, 20. A gente lê esse texto, se Deus quiser, no próximo vídeo, tá bom? Vamos ficar aqui, medite aí nesse estudo. O vídeo estará disponível aí no Facebook, estará disponível no nosso canal no YouTube, tá bom? Você pode nos pedir a apostila, quase 200 folhas. Está aqui a apostila, deixa eu botar aqui. Pronto. Quase 200 folhas aqui essa apostila. Curso completo de missiologia do Ministério Resgate. Cerca de 200 folhas para você estudar tudo sobre missões, sobre evangelismo, amém? Missão transcultural, missão urbana, missão integral, e nós vamos estar aqui, fazendo vídeo, acompanhando aí a apostila com você, e você pode no final de tudo ainda receber um certificado, amém? Entre em contato conosco, fale conosco, estamos também já ministrando lá nos Torrões, domingo, na Escola Bíblica Dominical, estamos ministrando aí missiologia, e essa apostila de missões é presencial lá nos Torrões, tá bom? Lá também em Jaboatão, Nilton Carneiro, na quarta-feira à noite, estamos em Jaboatão, Nilton Carneiro, amém? Em breve também aqui em Três Carneiros e Bura, fica atento aí que nós vamos anunciar o início aqui das ministrações presenciais aqui no Ibura, tá bom? Enquanto isso, corre atrás, vem, você vai ser abençoado, você vai ser edificado, é bênção de Deus para a minha vida e para a tua vida também, tá bom? Fique na paz, Deus continue nos abençoando, até o próximo vídeo. Se der, eu faço ainda hoje, porque essa semana, irmãos, eu não consegui entrar, só consegui entrar uma vez. Então, se Deus me der graça, amém, ainda essa tarde ou para a noite, a gente volta com a continuação, a gente volta com o terceiro vídeo. Fique na paz, oreis por nós, Deus te abençoe hoje e sempre, amém.